Vamos fazer as coisas como a gente fazia antigamente. A gente tinha menos protocolo, menos preocupação com a estrutura e a aparência. Sabe o que eu reparei? Às vezes eu preciso de espaço para orar e para pensar. Aí eu fui lá na frente, sabe? E tem uma coisa que eu acho que vocês talvez nunca tenham pensado, mas a gente reúne numa caverna, sabe? Aqui, esse espaço de reunião é meio que uma caverna, porque ele é para baixo do nível da rua, ele é escondido, e até pouco tempo atrás nem dava para saber se aqui era uma igreja, uma fábrica, uma escola, um galpão, porque não tinha nada escrito lá na frente. Então, agora está escrito, mas a única coisa que denunciava que nós não estávamos aqui só para, sei lá, a gente não estava aqui estudando, que a gente não estava aqui trabalhando, que a gente não estava fazendo nada, assim, que não fosse igreja, é porque dá para ouvir a gente cantando de lá na rua. Sabe? Eu consigo escutar a bateria, o baixo, as vozes e as vozes. Dá para ouvir de lá de fora. A gente nunca ficou escondido, porque aquilo que a gente cantava e pregava, dava para ouvir. Se pá, um dia que a gente tiver mais arrochado, pregando mais com vontade, o pessoal que está na rua escuta a nossa pregação. Então, não dá para ficar escondido demais. E aí eu percebi também que talvez intimide um pouco as pessoas o fato de que as nossas luzes da frente não ficam ligadas, que a gente está aqui embaixo, dando a impressão que talvez a gente não queira receber ninguém. Isso tem a ver com como esse local de reuniões foi construído. Ele foi construído para suprir uma necessidade. A gente não cabia mais lá. E a gente não poderia reunir se a gente não tivesse construído esse galpão aqui, porque a pandemia exigiu que a gente ficasse muito longe um do outro. Concordam comigo? Só que esse local de reuniões não é bom, porque as pessoas não se sentem acolhidas quando elas têm que passar por um portão estranho. É tudo muito esquisito. Ok, é o que Deus nos deu e é muito confortável, é muito legal. Depois que você entra. Porque até você entrar, parece um caminho um pouco intimidador. E eu gostaria de falar que talvez as nossas vidas sejam assim um pouco. Depois que a gente começa a se relacionar enquanto cristãos, a gente não é tão ruim. Mas até construir as pontes entre nós, a gente se detesta muito. E a vida dos discípulos de Jesus não é uma vida fácil. Porque parece que cada um está muito no fundo da sua própria caverna. E a gente faz juízos muito errados das pessoas baseados somente em aparência. Assim como as pessoas talvez façam um juízo muito errado de nós, quando olham para a gente reunido no fundo de um espaço que parece não fazer muito sentido arquitetonicamente. Essa arquitetura menos humanizada para um local de reunião que eu conheço. E eu sou uma pessoa que se preocupa com humanização de espaços. Mesmo não sendo relacionado à arquitetura, não trabalhando com arquitetura. Eu acho que o que queima no meu coração essa noite é um fogo que não vem de mim, mas vem do coração de Deus. E eu não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu gostaria, porque o Bruno não me deixou pregar 2 horas. Eu pedi 4, mas ele me deu só 1. E é claro que eu quero que vocês todos agora prestem muita atenção no que eu vou falar, mas eu quero que os olhos de vocês, ao olhar para mim, transpassem a minha carne e foquem em aquele que está falando por meio de mim. Entende isso?
olha através do mensageiro e encontra a mensagem. Olha através do profeta e vê a profecia atrás dele, porque a mensagem é muito maior do que o mensageiro. É infinitamente maior do que o mensageiro. E eu sou um trapo. Eu estava lembrando de Amazing Grace, fala a palavra wretch. É difícil de traduzir wretch. É tipo bucaneiro, pirata, mas também é trapo. Era uma gíria que se usava para xingar alguém que vivia da contravenção no mar. Mas também quer dizer trapo, também quer dizer pano imundo. É o que nós somos diante da mensagem que nós pregamos. É como se nós fôssemos uma bandeira com uma mensagem muito bonita, mas o pano é podre. Isaías capítulo, acho que é 58, fala de que aqueles que estão trabalhando na edificação do muro, da cidade que está sendo restaurada, devem subir os muros com bandeiras. E agitar essas bandeiras. O que está escrito nelas? Que Deus está restaurando a cidade. Que Ele nos ama. E pelo seu amor Ele está restaurando um lugar onde o seu povo possa habitar. Mas o pano dessas bandeiras é imundo. Vocês conseguem compreender o duelo entre o profeta e a profecia? Entre o mensageiro e a mensagem? E como nós nos sentimos podres diante daquilo que Deus quer manifestar no mundo por meio da nossa vida? Seja quando eu estou tocando, quando eu estou cantando, quando eu estou pregando, quando eu estou falando com os meus filhos sobre o Evangelho, quando eu estou preparando uma mensagem, eu tenho certeza que não sou eu que a preparo, é ela que prepara a mim. Não sou eu que escrevo, é ela que em mim escreve. Mas dá um desespero no coração, do descompasso abissal entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Entre aquilo que eu sonho para esse rebanho, aquilo que Jesus vê em nós e aquilo que nós mesmos somos capazes de oferecer. Existe um descompasso abismal entre o tempo e a eternidade. E eu quero diminuir esse espaço. A cada dia eu quero que esse espaço diminua. Aquilo que Jesus diz que eu sou, tem que chegar mais perto do que aquilo que eu consigo entender que eu sou. Aí você pode dizer assim, mas o Evangelho não é sobre você. Não, mas eu preciso ser a encarnação do Logos, da palavra, da lógica com a qual Deus criou o mundo e o sustenta e o redime. Eu preciso que os homens vejam na minha carne as marcas do Evangelho. E que eu consiga ser ouvido na rua. Eu consiga ser ouvido nas praças, não como aquele fariseu que busca atenção para si, mas como aqueles discípulos que ousadamente, cheios do Espírito Santo, ficaram em pé e disseram, não é vinho, é o Espírito Santo. Qual de nós parece embriagado pela mensagem que carrega? Qual de nós parece tomado pelo fogo que tem nas mãos? Qual de nós está escrito? Não suas próprias concupiscências e paixões, mas a mensagem do Evangelho. Qual de nós é lido pelos homens como carta viva? É esse o desespero que brota no meu coração quando eu olho para nós. Hoje eu quero falar sobre um dilúvio de fogo. Eu quero falar sobre o fracasso final de todas as estruturas. Porque a gente falou nas últimas semanas sobre naufrágios. Mas é possível sobreviver a um naufrágio. Mas não é possível sobreviver a um oceano de fogo. A primeira vez que nós conhecemos o juízo de Deus sobre toda a terra foi com água. Chama dilúvio. Noé salvou sua família e um casal de cada animal em uma arca de madeira. Digo a vocês que uma estrutura semelhante fracassaria diante do próximo juízo que Deus preparou.
porque a arca de madeira queimaria com todos os seus ocupantes. Deus não está preparando para o fim de todas as coisas outra chuva torrencial, nem um oceano bravio. Ele quer nos salvar de dentro de um incêndio. Vocês viram o resultado dos bombardeios russos na Ucrânia? Vocês já viram o que uma bomba incendiária faz? Vocês já assistiram um documentário sobre o que é uma explosão nuclear? E como funciona? Ou aquelas bombas proibidas pela Convenção de Genebra que usam fósforo branco? É assustador, o fogo é assustador. A gente domesticou o fogo, em pequenas quantidades ele faz a nossa comida. Em lugares frios aquece as residências, mas o fogo descontrolado é um monstro impossível de vencer. E não há o que possa sobreviver ao fogo. Aí você diz assim, uma pedra sobrevive ao fogo? Depende de quanto fogo é. Se você tem muito fogo, você derrete pedra. Lava, meu Deus, é pedra derretida. Ferro não sobrevive. O que pode resistir ao fogo do juízo de Deus? Essa é uma mensagem sobre chaves. E eu quero que vocês usem muito a atenção de vocês. Eu quero que vocês adorem a Deus com o seu espírito, mas também com a sua mente, com o seu coração e também com a sua capacidade. Eu quero que vocês estejam atentos, porque eu não vou conseguir pregar tudo, mas eu vou tentar entregar chaves para que vocês abram as portas da sabedoria e da revelação, e o Espírito Santo de Deus fará o trabalho que eu sou incapaz de fazer, de ministrar aos corações de vocês aquilo que eu sou impossibilitado de fazer pela limitação da minha própria natureza. Amém? Essa é uma mensagem sobre chaves. Repitam, chaves. O que vocês vão obter essa noite? Chaves. Para que servem chaves? Para abrir. Peguem as chaves e abram as portas. Entrem por elas e encontrem salvação. Ouviram? Estão todos comigo? Então fechem os seus olhos, abaixem suas cabeças e nós vamos orar. Senhor Santo, nós somos pó e Tu és glória. Não há como comparar. Mas, humildemente nos aproximamos de Ti, porque nós encontramos graça diante de Ti, e por meio de Jesus, que se fez carne para morrer a nossa morte, nós nos aproximamos do Pai, e isso em direito. Nós temos o direito de nos aproximar de Ti e ouvir as Tuas palavras, sem ser por elas destruído. Mas tudo aquilo que não somos nós, tudo aquilo que não é Cristo em nós, tudo aquilo que está anexado a nós pelo pecado e a dureza do nosso coração, que não sobreviva ao Teu dilúvio de fogo que cairá sobre nós essa noite. Que a Tua palavra incendeie o nosso coração e lave com fogo tudo aquilo que não é Cristo em nós, e que as percepções da nossa mente sejam completamente obliteradas pelo poder do Espírito Santo. Nós não estamos fechados para o Teu trabalho. E nós nos alegramos quando somos tocados por Ti, quebrados por Ti e refeitos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu perdi o hábito de pregar. Isso é muito ruim. A gente vai começar por 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Abram a Bíblia de vocês, porque vocês têm que escrever na Bíblia de vocês cada uma dessas passagens, para ler depois e chorar depois diante de Deus a rudeza dos nossos pecados e a dureza do nosso coração. Mas se você tiver impossibilitado de anotar, não se preocupe, essa mensagem estará disponível no nosso canal do YouTube e você pode assistir ela depois. E eu vou pedir a alguém que tenha um pouco mais de tempo que anote esses versículos para a gente poder colocar na descrição do vídeo,
facilitando assim o acesso das pessoas a esse conteúdo depois. Porque o que está sendo dito aqui, repito, são chaves e as pessoas devem estar com os textos em mão para abrir as portas que eles abrem, que essas chaves abrem. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 diz, vocês não têm ideia de como está a minha cabeça, por isso que eu estou repetindo tanto essas coisas. 1 Pedro 4,12 começa assim: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Essa é a primeira chave que vocês têm que guardar: fogo. As chaves são palavras que abrem entendimentos. Fogo. Guarda essa palavra, fogo. Vocês vão ver elas repetir muitas vezes, fogo. Não estranha que parece que está ficando mais quente. E nós não estamos falando aqui de mudança climática. Nós estamos falando aqui de fogo de provações. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. A gente fala muito no cais de Colossenses 3, 1-3, e a gente já pregou diversas vezes que o dia da revelação de Cristo não é só o dia da glória, mas há uma revelação agora incompleta dessa glória, porque quando Cristo for manifestado, seremos manifestados juntamente com Ele. Mas isso já acontece hoje de maneira imperfeita. Cristo é manifestado em nossa carne mortal de maneira imperfeita, portanto, entendam que o trabalho do fogo é revelar a glória em você. Essa é uma chave. O fogo trabalha para revelar a glória de Deus em você. Ele já está queimando, ele se disfarça de aflições e ele tem por propósito revelar a glória de Deus em você. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. A gente não faz isso. A gente não mata pessoas. Talvez a gente odeie. Jesus fala que é a mesma coisa, mas ok. Talvez você não roube ninguém, mas você cobiça. E Jesus fala que é a mesma coisa. Então, o fogo tem muita coisa para queimar aí, certo? Estão acompanhando? A gente não causa confusão? Claro que não. Não, né? Causa? Meu Deus, onde que eu estou? Intrometer-se em assuntos alheios? A gente não faz isso. Não, né? Não. Só nas segundas, quartas e sextas. Depois das 9 e até as 18. É só isso. Bom, talvez o fogo esteja causando algum incômodo em você, porque ainda há coisas que não são a glória. E aquilo que não é a glória não suporta o fogo, então é queimado. E aí você sente dor. Se sofrerem por ser cristãos, eu tenho certeza que vocês estão sendo perseguidos por causa de Jesus. Tenho certeza que vocês estão sendo cancelados na internet porque pregaram o Evangelho. Eu tenho certeza que vocês estão perdendo seguidores no Instagram e no TikTok porque vocês falam de Jesus ali, né? Tenho certeza que amigos de vocês no trabalho rejeitam vocês porque vocês falam de Jesus, né? Sim? Não? Desculpa, eu sou um pouco grosso quando eu estou com pressa. Não se envergonhem por sofrer como cristãos. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Sabe por que ele fala louvem a Deus por serem chamados por esse nome? É que cristão é xingamento. Cristão é ofensa. Esse nome cristão que hoje a gente carrega com certa alegria, no tempo dos discípulos era uma forma de xingar. Eles eram xingados de cristão. Era como se fosse, lá vai o Cristinho, ó. Quando a gente era adolescente chamavam a gente de Bíblia. Lá vai o Bíblia, ó. Lá vai o Bíblia. Hoje isso é bullying, a gente não aguenta bullying. Me ofendeu. Apaga. Alguns de nós sofreram algum tipo de perseguição. Puxa aí, na sua mente. Alguém, talvez, tenha tratado você mal, ou julgado você mal, ou te perseguido por você ser cristão.
Se isso aconteceu em algum momento, dê glória a Deus. Mas se você vai sofrer, que seja como cristão, e não como alguém que mata, rouba, causa confusão ou se intromete na vida dos outros. Em qualquer grau que isso seja. E se alguma dessas coisas acontece com você, é muito provável que Deus precise aumentar o nível do fogo na sua vida, porque Ele não vai desistir de ver a glória dEle revelada em você. Então Ele vai aumentar o nível das provações. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. Esse é um fato que você tem que colocar na sua cabeça. Deus não vai deixar a sua casa ser acusada de incoerência. Ele não vai aliviar para os filhos, porque Ele quer que os filhos sejam testemunho daquilo que Ele ensinou. Então, Ele vai intensificar o nível das provações da nossa vida, de forma que a gente se torne coerente, e que as pessoas olhem em nós e vejam um alinhamento entre o que a gente fala e o que a gente faz. O mundo está bolado com os crentes, com os evangélicos, porque eles são incoerentes. Porque a gente fala uma coisa e faz outra. A gente prega amor e é preconceituoso. Quantas coisas o mundo nos acusa, e se você for ver bem, é verdade. Acusam as igrejas. É verdade. Podem acusar a gente de ser exclusivista. E quem vai dizer que a gente não é? A gente está reunido numa caverna no fundo e não tem ninguém lá na porta para receber as pessoas. Incoerência. A gente fala que acolhe as pessoas, mas não tem uma estrutura para isso. Só quem consegue encontrar esse lugar é quem sabe o que a gente faz aqui. Quem vem com alguém. Nós temos visitantes hoje. Deus seja louvado pela vida de vocês. Perdão aí o vacilo. Vai ficar pior. O negócio é que se eles não tivessem sido convidados, por livre iniciativa, dificilmente alguém encontraria o nosso encontro. Esse é um encontro de quem? Só do Cais. Não permitimos estranhos na nossa festa. Então tem que vir um fogo e queimar a gente. Como que esse fogo se manifesta? Diminuição de número de pessoas. A gente olha e sente falta de muitas pessoas. Por quê? Talvez elas não tenham sido recebidas. Não tenham sido entendidas, incluídas, amadas. Talvez a gente esteja falhando naquilo que a gente se propôs a ser, apacentador dos que sofrem. Aí o que o Senhor faz? Aumenta o fogo. O julgamento começa pela casa. O julgamento começa em casa. Deus começa o fogo que Ele vai jogar sobre a terra toda, Ele começa pela igreja. E é para detonar com a gente mesmo. Sabe aquela mensagem, você não aguenta, bebe leite? Eu não sei se vocês entendem essa gíria, é uma gíria do interior de São Paulo. É que quando você, tipo assim, não aguenta, vai beber leite. Não aguenta o que estão te oferecendo, essa não é uma noite para leite. Essa é uma noite para uma palavra forte. Mas ela é sagaz. E ela tem por fim acender fogo no coração de vocês. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Se vocês só lessem os trechos e entendessem, já seria o bastante. Não precisaria da gente aqui. 3:3 diz assim: acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos. E é claro que nenhum de vocês é um escarnecedor da verdade, certo? Algum de vocês aqui tem escarnecido da verdade do Evangelho? Não. Algum de vocês tem seguido os seus próprios desejos? É engraçado que a mensagem nunca é uma coisa só. Você fala assim, o escarnecedor eu não sou, mas seguir os próprios desejos talvez eu siga. Todo mundo vai apanhar em algum momento. Quando o fogo vem, ele vai queimar alguma coisa.
dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria, desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Quantas vezes você já não ouviu isso? Pô, minha avó falava que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Pô, a igreja está aí faz tempão e ele não vem. Cadê? Está dormindo? Chama ele. Eles esquecem deliberadamente é intencionalmente, eles desejam esquecer que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo qual é a palavra? Essa é a segunda chave. Dilúvio é a segunda chave. Qual é a primeira chave? Qual que é a segunda? Dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para um dilúvio de fogo. Ele está falando assim: do mesmo jeito que houve um derramar sobre toda a terra, houve um juízo sobre toda a terra, haverá um segundo juízo sobre essa terra, que não será mais em água, será em fogo. E estão guardados para o dia do julgamento. Essa é a terceira chave. Qual que é a terceira chave? Dia do julgamento. Vai aparecer variações dela. Dia do julgamento, dia do juízo, dia do Senhor, o dia. Mas é o mesmo evento. É o mesmo momento. Só que nós temos que lembrar uma coisa do outro trecho que nós lemos. O momento de começar o juízo já chegou. Por onde? Pela casa de Deus. Ele já começou, o juízo que ele vai trazer sobre todos, ele começou sobre nós primeiro. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Eu preciso que vocês fiquem acordados. Em algum momento vai ficar chato. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de... E esses vocês, não é só vocês, mas é os muitos vocês que têm sido alcançados e transformados pela mensagem do Evangelho nos últimos séculos. Por causa do povo santo, o Senhor tem adiado a sua ira. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Deus deseja que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor, que é a mesma chave que dia do julgamento, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Expostos é sinônimo de revelados. O fogo vai revelar todas as coisas. Algumas coisas serão reveladas como consumíveis, porque o fogo vai cair e lamber. Mas olha só que promessa agora. Não tem só desgraça e destruição, calma. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês. Olha isso. Ao redor, a vida. Tudo ao redor será destruído, mas a vida de vocês, não. Pegaram? Tudo ao redor. A vida de vocês será preservada. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas em redor. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno
de justiça. Eu quero que vocês tenham essa imagem na mente. Usem a imaginação de vocês para entender visualmente o que eu estou falando. Imagine, você está intacto, mas ao redor tudo foi consumido. A sua vida foi poupada, todo o resto queimou. Isso não é uma palavra de esperança para todo o resto, mas é uma palavra de esperança para você, que tem buscado esperar o dia de Deus, que tem uma vida caracterizada por santidade e devoção, que não mata, não rouba, não causa confusão e não se intromete na vida dos outros. Se por acaso essas coisas são encontradas em você, é muito provável que elas queimem, conforme o juízo de Deus for passando pela sua vida. Mas calma, há uma esperança em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 17. 1 Coríntios 3, 10, que é um outro, eu vou começar no 10, é um outro trecho que a gente lê muito aqui no CAIS, ele é basal para o nosso entendimento das Escrituras. Começa assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é, Jesus Cristo. Então, se aparecer alguém pregando para vocês alguma coisa que não seja a centralidade de Jesus, a autoridade dele sobre todas as coisas, e ele como base segura sobre a qual nós construímos a nossa vida cristã, desconfie e rejeite. Ninguém pode lançar outro fundamento. Nem se eu vier aqui ensinar para vocês outra coisa que não seja Jesus como centro, vocês devem ouvir. Ah, mas eu sempre ouvi a pregação do Davi, mas aquele dia, aquela hora, e a partir daquele momento, ele começou a pregar outra base que não Jesus. Rejeitem-me. Rejeitem qualquer profecia que não começar com a centralidade de Cristo. Conseguem compreender o que eu digo? Mas, se o alicerce é bom, a responsabilidade da edificação é de cada um. Nós temos lançado bons alicerces. E nós podemos dizer, com humildade, mas com veemência, Cristo tem sido a base de tudo que é pregado aqui e de tudo que é ensinado no apacentamento de vocês. É ou não é? Mas a responsabilidade do que edificar em cima disso é de cada um. O material é bom, o alicerce é seguro. Agora depende do construtor. Vamos ver o que acontece com o construtor. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aqui a gente vai ter duas classes de elementos: elementos consumíveis pelo fogo e elementos que o fogo não destrói. Ouro, prata, pedras preciosas são caros, difíceis de conseguir. Não tem muito volume. Não enchem templos. Se eu, encher um lugar de ouro, meu irmão, haja dinheiro. E haja alicerce, porque o ouro é pesado. Você tem que fazer uma fundação especial em lugares que você... É um metal muito denso, ele é pesadão. Ouro nunca é leve. Prata não é leve. Pedra preciosa, difícil de conseguir, mó trampo para tu passar a bateia no riacho, conseguir uma pedrinha lá, mó trampo, mano. E garimpo é ilegal, inclusive. Pode se tomar um tirambaço. Do garimpeiro, do CAC ou da polícia. Então não vão fazer garimpo, não é legal. Enfatizando aqui, garimpo é legal no Brasil. Tá bom? Se algum de vocês tinha plano de fazer isso, ser garimpeiro quando crescer não é uma boa ideia. O solo é da união. Mas se você quiser juntar pedras preciosas para edificar sobre o fundamento, e sabemos que aqui,
Paulo está usando uma linguagem metafórica, ele não estava falando de ouro literal, prata literal e pedras preciosas literais, tampouco estava falando de madeira, feno e palha literais. Ele estava falando de quê? Como nós construímos a nossa vida. As nossas ações são ações de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou são madeira, feno e palha? Madeira até aguenta um pouco. Dependendo da madeira, resiste bem ao fogo. Mas não por tempo indefinido. Ela pode suportar, sofrer dano, uma hora ela vai ser destruída. Palha e feno, né? Nem queima direito. A temperatura da palha queimando é bastante alta, sabia? Pode passar de 1000 graus, quantidade grande de palha queimando. Ou seja, você pode derreter ferro usando palha queimando. Não tentem fazer isso. No dia do juízo, porém, o fogo, o que ele vai fazer? Está escrito ali em cima. O fogo revelará. O fogo revelará. Eu não considerei a palavra revelar uma chave, mas é bem provável que ela seja também. Anotem, é uma chave. Decidi agora. O fogo revelará se o que você edificou sobrevivia ou não. O alicerce é bom e o fogo vem provar o que está por cima dele. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Mesmo para aquele que não edificar corretamente, não usar os melhores materiais, há uma chance de salvação, mas vai sair chamuscado. E assim, quem já brincou com fogueira, sabe que você sai fedido, no mínimo. Eu tenho um fogão em casa que é um pouco exagerado, digamos assim, na potência das chamas. E quando eu uso a boca do meio, frequentemente eu queimo os pelos do braço. É uma situação muito vexaminosa porque eu saio cheirando incêndio e eu só fiz um bife. O Bernardo é testemunha disso. Eu só estava cozinhando com o fogo domesticado, na verdade mal domesticado, do meu fogão. Imagina eu numa fogueira, seria um grande desastre. Vocês não entendem que são o templo de Deus? Aí uma outra chave. O templo. Vai aparecer com outros nomes, mas também é uma chave. O templo. Vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Muitas pessoas interpretam esse versículo de maneira errada. Eles dizem que eu sou o templo do Espírito Santo, portanto eu não posso destruir o meu corpo. Mas Paulo está falando aqui de uma edificação e de um trabalho coletivo. Nós somos o templo. Deus não mora em mim, Ele mora na comunhão que eu tenho com cada um de vocês. Ele habita em um templo. Nós somos materiais para a edificação de um templo espiritual de Deus. Eu preservo o meu corpo, a minha alma, eu preservo o meu coração e a minha mente, para que, na minha comunhão com meu irmão, Deus tenha um lugar saudável para habitar. Mas eu não sou individualmente a habitação do Espírito Santo. O corpo de Cristo é místico e é um homem só, coletivo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Eu não sei como vocês estão entendendo isso. Eu às vezes tenho um pouco de dificuldade. O ponto é que Deus não mora em mim. Ele mora no nós, que existe entre eu e você. E esse você se eu sou filho de Deus e você é filho de Deus, há um espaço entre nós de comunhão. E Deus mora nesse espaço. É onde o Espírito Santo de Deus habita. No espaço da comunhão. É tipo tensão elétrica. Eletricidade é movimento de elétrons. Eles estão em um campo, eles estão em outro. Eles estão em um campo, eles estão em outro. Ele está aqui, ele está ali. Ele habita entre. Comunhão. É algo místico, sobrenatural.
incrível, fantástico e difícil de definir em palavras humanas, mas é o que a Bíblia diz. Nós somos templo. Já parou para pensar que você não deve ter problemas com o seu irmão, porque Cristo mora entre vocês dois, e quando você ofende o irmão, ali não pode haver comunhão, o Espírito Santo não flui de um para o outro, porque a comunhão foi quebrada? Estão sacando isso? O que isso tem a ver com o fogo? O fogo vai revelar quais conexões são estáveis e quais não. Porque se a conexão que eu estabeleci com você é madeira, feno e palha, o fogo vai eliminá-la, de modo que o Espírito Santo não tem como habitar entre nós. Mas a comunhão que eu tenho com você tem que ser durável e sobreviver às provações. Pegaram? Por que eu não posso ter problemas com meus irmãos? Porque o Espírito Santo tem que fluir entre nós. Só que se eu estabelecer uma conexão com você, que seja de palha, a primeira provação vai destruir. A primeira vez que o fogo bater, vai queimar. O primeiro vacilo que o teu irmão cometer, você vai deixar de perdoar. E aí o Espírito Santo para de se mover livremente entre nós, porque ele depende de conexão. Não é que ele está limitado a isso, ele faz o que ele quer. A questão é que ele escolheu se mover assim, para poder revelar em nós a identidade dele. É escolha dele, não pergunte para mim por que ele me usa. Ele escolheu. Eu não me escolheria, assim como eu talvez não escolhesse alguns de vocês. No entanto, ele trouxe vocês para cá e fez de vocês parte dessa edificação. E ele vai passar fogo em todos nós, provando as nossas conexões, provando a nossa comunhão e eliminando tudo aquilo que é instável, tudo aquilo que pode ser abalado, vai ser. E aí novas pontes vão ter que ser criadas, baseado em coisas que não sejam destrutíveis. Interesses humanos, amizades carnais, tudo queima. Fofoquito, queima. Eu curto teu estilo, queima. Amizades sinceras são construídas baseado em coisas que sobrevivem à aprovação. E a aprovação vem por meio da ofensa. De quando um irmão ofende você ou quando você ofende a ele. Se permanece, o fogo passou. O fogo passa toda hora. O fogo não para. Eu queria folga desse fogo. Mas posso dar uma notícia para vocês? Eu conheci Jesus com 8 anos de idade. E desde que eu o conheci, tudo que ele tem feito é aumentar a intensidade da provação na minha vida a cada nova estação. E eu não tenho coragem de acusá-lo disso. Por que você não me dá folga? Ele está revelando a glória dele em mim. O que vocês podem ver de Cristo em mim é algo que o fogo está aprovando. E muita coisa que eu disse, muita coisa que eu fiz, está sendo destruído. E eu dou glória a Deus por isso. Porque o que sobrar, mesmo que seja pouco, é valioso. Me estendi demais. 1 Coríntios capítulo 3, 10 a 17 já foi. O juízo já arde agora, e quem acendeu o fogo for Deus, ok? Sabe o que você fala? Sim, glória a Deus. Glória a Deus porque não está fácil. Mas tudo ao redor está queimando. Eu também estou, um pouco. Assim, eu tinha 3 braços, mas Deus me criou com um só. E aí 2 foram queimados pelo fogo. Mas está tudo bem, eu ainda tenho 1. E Deus me fez para ter... Não, calma, do lado direito. Deus me fez para ter 1 braço do lado direito. É que eu estava pensando só de um lado. Assim, eu tenho 1 braço do lado direito, mas eu tinha 3. Aí o que Deus fez? Queimou 2. Aí agora eu só tenho 1 braço do lado direito. Vocês entenderam o que quer dizer? Abstrai. Foi intencional. Lucas capítulo 12.
Edita não, gente. As pessoas têm que saber que eu sou maluco. Tem que saber que eu só tenho um braço. O outro é uma prótese bastante funcional. Lucas capítulo 12, versículo 49. Aqui quem está falando é quem? Aí sabe o que ele fala? Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Cara, a gente pode fazer uma camiseta com esse versículo? Eu vim para incendiar a terra? Porque é muito lindo isso. Quer dizer, não, para todo mundo que não entendeu a mensagem do Evangelho, você dizer assim, eu vim para incendiar a terra, pode associar você a uma, talvez, célula terrorista, mas o fato é que Cristo diz que Ele veio para incendiar a terra. E naquele momento da história, Ele estava ansioso para poder fazer isso acontecer. E Ele não podia, e Ele estava tipo, eu quero jogar fogo e não posso. Para entender, e agora a mensagem começa, ok? Agora eu começo a contar meu tempo, Mandão. Cara, vocês estão perdidos, mano. Se eu conseguir colocar 10% do que está queimando no meu coração dentro da cabeça de vocês, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Não me venham chorar 1 hora de mensagem. É a vida de vocês que está em jogo. Se fosse um filme, era 2 horas e meia sentado assistindo. É só o futuro de vocês que está em jogo. O futuro da alma eterna de vocês. Eu não vou negociar a alma de vocês. Queima no meu coração isso. Uma coisa que vocês precisam entender é que a Bíblia não foi escrita em versículos. A separação de capítulos e versículos às vezes atrapalha a gente. E a verdade é que o Evangelho de Lucas está separado errado. A passagem que a gente vai ler agora depende que a gente volte um pouco no tempo. Eu sei que é ousado falar que está separado errado, mas o cara que fez a separação não foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele só fez uma separação lógica. A Escritura é inerrante. A separação dos versículos e capítulos, não. Então é muito importante que você leia a Bíblia desprezando a separação dos capítulos. É muito importante que você encontre os conectivos na Bíblia, da mesma forma que você faz quando vai interpretar texto para passar no Enem, ou qualquer coisa do tipo. Encontre os indicativos geográficos, temporais, de modo. Isso é muito importante para você desenvolver uma maneira de entender a Escritura que faça sentido. E aí, se vocês lerem o capítulo 11 de Lucas, parece que ele começa no meio de um rolê. Ele começa assim, certo dia. Mas eu quero que a gente salte para o versículo 14, que é onde começa os fatos que eu quero explicar para vocês aqui. E eu prometo que eu vou tentar ser breve. Mas eu não cumpro todas as minhas promessas. Lucas 11, do 14 ao 16, começa com a seguinte história. Jesus expulsou um demônio que tornava um homem mudo. Já pararam para pensar? Nunca, esse demônio, você pensa em demônio do exorcista, né? Vira a cabeça da pessoa, faz vomitar, faz atrocidades. Você fica pensando em coisas terríveis, um demônio faz falar grosso. Mas você não fica pensando num demônio que faz as pessoas ficarem caladas. Mas o fato é que Jesus estava se deparando com esse demônio. Um demônio que fazia as pessoas ficarem mudas. E sabe o que ele fez com esse demônio? Vaza, rapa, rala peito, monta no porco, negão. Vai para casa. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns disseram, é pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Aqui a gente tem... Deixa eu ver minha anotação. Não? Aqui a gente vai ter outra divisão importante de palavras que vocês precisam guardar. Jesus estava no meio de uma multidão e ele expulsou esse demônio publicamente.
E essa multidão se dividiu em 3 tipos de pessoas. Um grupo de pessoas ficou admirado. Um grupo de pessoas desacreditou em Jesus e atribuiu a Beelzebul, o maioral dos demônios segundo a cultura da época, certo? Atribuiu a Beelzebul o ato. Falou assim, esse cara aí é um endemoniado, é Beelzebul que está expulsando. Não sei por que eles pensaram isso. Mas eles pensaram isso. O terceiro grupo chegou para Jesus e falou assim, massa teu milagre, faz mais, a gente quer ver provas da sua autoridade. Com que autoridade que você está expulsando esses demônios? E aí Jesus entra num conflito com essas pessoas, de explicar o que ele tinha feito, de explicar quem ele era, mas Jesus vai dirigir o discurso dele para diferentes núcleos. Em alguns momentos ele está falando com a multidão. Em outros momentos ele está falando com os fariseus, com os mestres da lei, com os religiosos, que interpelavam Jesus a respeito de quem ele era. E em outro momento ele estava falando com os discípulos. 3 classes de pessoas são importantes aqui. Multidão, religiosos e os discípulos. Cara, eu sei que é muito conteúdo, vai cair na prova, vocês precisam prestar atenção. Olha só esse verso aqui. Mais 2 chaves importantes. A gente tinha parado em qual? No templo. Essa chave templo, ela vai bifurcar em chaves menores, de acordo com a operação delas. Guarda. Está parecendo aula de filosofia. O versículo 17 fala, todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Aqui são 2 chaves. Um reino dividido cai. Uma família dividida cai. 2 chaves. Família e reino. O templo, aqui, aparece dividido em dois vocábulos diferentes. Ora é família e ora é reino. E é ora família e ora reino por causa da aplicação e por causa de como Deus vê cada um desses momentos. Guardem família, guardem reino. Meu Deus, onde que eu estou indo? Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, o reino de Deus já chegou a vocês. E o 23, quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Então Jesus está falando o seguinte, eu sei de que reino eu sou, eu sei de que família eu sou. Agora eu quero saber vocês, de que reino vocês são, a que família vocês pertencem. E eu repito esse mesmo entendimento a vocês. De qual família vocês são e a qual reino vocês pertencem. Isso é demonstrado pela edificação que vocês fazem sobre o alicerce. O alicerce, a pedra fundamental é Cristo, é o Filho de Deus. Mateus 16. Está percebendo como tudo se liga? Meu Deus do céu. Pegaram a divisão dos discursos. Por que eu escrevi na parte de trás da folha? Só para me confundir. Vocês pegaram a divisão dos discursos. Jesus ora está falando para a multidão, ora está falando para os religiosos, ora está falando para os discípulos. E agora vai ficar legal. Porque o primeiro grupo que ele falou foi assim, aqueles que estavam reclamando da autoridade dele. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse, essa geração insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. Quem é Jonas? Jonas é o profeta que foi enviado por Deus a pregar numa cidade iníqua e ele não quis fazer isso. Aí ele fugiu e ficou 3 dias no bucho de um animal marinho grande. Baleia provavelmente não era. A Bíblia chama de Leviatã, mas que diacho é um Leviatã a gente não sabe. O fato é que ele ficou no bucho de um bicho 3 dias.
Jesus está usando a história de Jonas como uma metáfora para aquilo que ele mesmo passaria. O que é que ele passou? Morreu e ficou 3 dias sepultado, ressuscitando ao 3º dia, assim como Jonas foi expulso, expelido, vomitado pelo peixe numa praia ao 3º dia. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para essa geração. Continuem comigo. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará. Quem é a rainha de Sabá? É aquela mulher rainha, provavelmente da Etiópia, que visitou Salomão para ver a sabedoria dele. O que Jesus fala? Ela se levantará contra essa geração no dia do juízo. A chave, usa a chave, a condenará. Pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Jesus está falando assim, vai vir um estrangeiro condenar vocês, porque reconheceu em Salomão um sábio. Eu sou mais sábio que Salomão. E vocês que são do meu povo não reconhecem a minha sabedoria. Era uma multidão de pessoas do povo de Deus, mas não reconheciam a sabedoria de Jesus. Portanto, haveria estrangeiros para condená-los. Fica um alerta para vocês, para nós. Quando nós não reconhecemos a sabedoria de Deus por meio da palavra que é pregada, Deus levanta estrangeiros, Deus levanta estranhos para nos condenar, porque eles são mais coerentes do que nós. Você não se sente acusado quando você vê um não cristão sendo justo enquanto você é injusto? Assim, nossa, que vacilo, mano. Eu sou filho do reino e tem um cara que talvez nem saiba quem é Jesus, mas é mais honesto que eu. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados. Quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas, qual a relação que vocês têm com o arrependimento? Porque eu sei que vocês pecam, assim como eu. Eu sei que vocês têm problemas uns com os outros. Eu sei que vocês não perdoam uns aos outros. E se você não se arrepende, você está longe do reino de Deus. A primeira mensagem que Jesus deu foi: arrependam-se para poder entrar no reino. Sem arrependimento não existe reino. O reino de Deus está lá e você está aqui, porque a porta do reino é o arrependimento. 2 chaves: família e reino. A família aqui e o reino aqui. A família é uma família que reconhece a sabedoria. E o reino é um reino que se entra pelo arrependimento. E aí Jesus continua falando, e ele fala dele mesmo. Vocês não reconhecem que eu sou uma luz. E eu não posso esconder a luz que eu sou. Não faz sentido colocar uma lâmpada, acender uma lâmpada e escondê-la. Esses versos são referidos a nós em Mateus. Mas aqui ele está falando dele. E ele está falando que as pessoas não o reconhecem como luz. Porque ele está fazendo um milagre e eles estão perguntando: com que autoridade que você faz o milagre? O que ele está falando no versículo aqui, 34, é: os olhos são como uma lâmpada que ilumina o corpo. Quando os olhos são bons, o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Ele está falando assim: quem me vê mal, está em trevas. A pergunta que eu faço a vocês é: como vocês veem a palavra que é pregada a vocês? Vocês rejeitam? Então vocês estão em trevas. E vocês serão condenados pelas trevas do seu próprio coração. E serão queimados até que vocês entendam, se arrependam, entrem no reino, reconheçam a sabedoria. Mas até lá, muito fogo vai passar na vida de vocês. Enquanto a palavra está sendo pregada, abre os olhos, enxerga a sua condição, se arrepende, confessa seus pecados e muda de vida. Enquanto a palavra é fogo. Estão entendendo? É só palavra. Não tem ninguém agredindo vocês.
As palavras são duras, as palavras ardem, mas são só palavras. Permita que só a palavra baste. Sabe quando a mãe fala para você assim: se você largar isso aqui bagunçado de novo, eu vou te bater. Ai, palavras ferem. Feriu, vagabundo, tu deixou a coisa fora do lugar de novo. Tua mãe tem que brigar com você. As palavras têm que te queimar. Mas foram só palavras. Porque na hora que o chinelo vier cantar na tua orelha, vai ser muito pior. Então aprenda enquanto a sua mãe está falando com você. Vocês não são mais crianças. Não tem mais ninguém ameaçando bater em vocês. A última vez que eu tentei dar um soco em alguém, eu fiquei um mês com o braço quebrado. Isso é literal. Eu falhei no soco. E quem recebeu o soco tirou 10 no dado e eu tirei 1. Aí deu crítico. Mas não tem ninguém ameaçando vocês ainda. É só palavra. Mudem e se arrependam enquanto ainda é só palavra. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Meu Deus do céu. Ainda tem 2 capítulos para expor. Vamos lá, tá legal, tá divertido. Fogo tá pegando. Eu não sei onde eu estou. Aqui. Para quem é que Jesus está falando essa palavra aqui? Para a multidão. Certo? Só que talvez ela caiba para nós também. Não era para ser, mas talvez ela caiba. Se você se viu representado nisso, arrependa-se. Aí Jesus começou a falar com outro grupo de pessoas. No versículo 37, Jesus termina de falar, provavelmente de gritar, porque ele estava falando com uma multidão. Um dos fariseus, um dos religiosos da época, convidou Jesus para comer na sua casa. Olha que legal, olha que coração bom. Que quem te convida para comer gosta de você, né? Convidar para comer é tipo, ganha o coração do pastor. Mas aí, quando Jesus chegou na casa, as intenções daquele cara foram reveladas, porque a luz entrou na casa. O que Jesus fez? Não fez o ritual de lavar a mão. Tá bom, é bom lavar a mão. Mas Jesus não lavou a mão. E eu acredito que ele foi intencional ao fazer isso. Não está escrito, é minha maneira de ver. Então, agora sou eu. Eu acho que Jesus foi intencional. Sabe por quê? Porque na hora que ele fez assim, o coração daquele cara foi revelado. E aí eles começaram a criticar Jesus. Jesus, mó vacilão, não lava a mão. Como é que você faz isso? Aí o Senhor lhe disse, cara, olha essas palavras, mano. Jesus tinha uma autoridade maravilhosa. Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior dando oferta aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês tenham cuidado de dar o dízimo do hortelã, da arruda, de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus! Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. A primeira parte, quando Jesus falou para a multidão, ele estava falando assim, olhem para mim, eu sou a luz. Na segunda parte, quando ele começou a falar com os religiosos, ele falou assim, eu estou vendo vocês, e vocês estão na minha luz. E ele faz um comparativo. Há paralelos aqui, curiosos. Jesus sendo didático. Ele fala assim, a aflição espera aqueles que valorizam mais o exterior do que o interior. Nós não somos assim. Que a aflição espera gente que se pega no detalhe e esquece das coisas mais importantes. Fica cobrando o outro no mimimi.
que é o dízimo da hortelã. Bicho, hortelã, uma planta ruim para dar no tempo seco. Os caras estavam na beira do deserto, hortelã, como é que vai dar hortelã? Quer 10% da hortelã. Mas esquece de socorrer os que estão com necessidade. Esquece de fazer o que é mais urgente, o que é mais importante. Outra coisa, são pessoas que se pavoneiam como belos indivíduos. Querem honra, deferência, parecem santos, mas por dentro são cheios de morte. E quem pisa neles, inadvertidamente, se contamina. Porque cerimonialmente, um judeu não poderia tocar ou estar em um túmulo, sem ficar com isso impuro. Se o túmulo está escondido, as pessoas estão se contaminando sem saber. Quem é você? Você é um lugar de vida ou existe morte escondida no seu coração? E você é um túmulo oculto. Quem toca em você ouve notícias que matam o coração. Mas é claro, vocês não são religiosos. Porque se vocês fossem religiosos, essas palavras caberiam a vocês. Mas se por acaso algum de vocês pecar nisso, arrependa-se. Peça perdão. Quais são as notícias que você divulga? Qual é o hálito da sua boca? É de um túmulo? Minha avó falava, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Vocês são todos belas violas aqui. Eu louvo a Deus, porque vocês são todos mais ou menos arrumadinhos. Alguns mais, outros mais ainda. Mas por dentro do coração de vocês, só quem sabe é o Senhor. E nós, quando chegamos muito perto e sentimos o cheirinho de coisa morta. As palavras de vocês não podem ser palavras de um túmulo. E pior ainda, de um túmulo cuja aparência é bonita. Nossa, olha aquela pessoa, como é cheia de vida, como é cheia de graça. Vou conversar com ela. Começa, amém, aleluia, e de repente está falando mal do irmão. Deus nos dê, por favor, um coração melhor. E aí, é engraçado que quando você faz crítica, todo mundo se ofende, né? E aí Jesus não satisfeito em bater nos fariseus, os mestres da lei, no versículo 45, se ofendem também. Então o especialista da lei disse, um especialista da lei. Olha, a NVT é sagaz demais. Um especialista, não um mestre da lei, um especialista da lei. Alguns de vocês aqui são especialistas das leis. Ai, meu Deus. Mestre, o senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Aí Jesus falou, sim, eu insultei sim. Jesus era muito doido. Que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Pelo amor de Deus, nós não podemos ser assim enquanto igreja. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão cansadas, nós estamos cansados. Obrigado. Hoje é só o primeiro round, amanhã tem mais. Eu perdi o hábito de fazer isso. Berrar. Nós estamos cansados. Não faça exigências que alguém cansado carregue mais peso. Não exijam dos outros aquilo que vocês não querem fazer. Vocês exigem, fazem exigências insuportáveis uns para os outros, mas nem com o dedo quer ajudar alguém que está carregando um fardo pesado. E vocês são especialistas da lei. Conhecem a palavra.
sabem que é condenável. Que aflição os espera? Constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles, construindo os monumentos. Talvez você não entenda o que isso quer dizer. Foi a isso que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Essa geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus. Talvez vocês não entendam o que isso quer dizer. Mas a verdade é que os fariseus e os especialistas da lei foram responsáveis pela morte de muitos justos. Assim como os teologudos do nosso tempo, as pessoas que arrotam conhecimento da Bíblia, muitas vezes são cheias de julgamento a respeito dos outros. E aí, fazem monumentos para os profetas do passado. Tem na sua estante lá todos os livros dos profetas do passado. E não estou falando de Isaías, Jeremias, não. Estou falando de Calvino, estou falando de Bavinck, estou falando desses caras aí. Corto na minha própria carne quando falo isso, porque vocês conhecem a estante que eu tenho lá. Mas vocês rejeitam a profecia dos profetas do presente. E matam profetas do presente, enquanto erguem monumentos para profetas do passado. Rejeitam obedecer a palavra que o Senhor está falando agora. E escolhem obedecer uma palavra que Ele falou há mais tempo. Essa de agora não anula a de antes. Elas são alinhadas. Mas Deus fala agora algo para você obedecer agora. Não escolha que profeta ouvir. Desde que esse profeta esteja falando sobre o alicerce, sobre o fundamento, receba a palavra. Algo dela se aplica a você. Talvez vocês sejam inocentes de todas as acusações que eu estou fazendo aqui, que a palavra está fazendo aqui. Mas algo dessa palavra se aplica ao seu coração. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? A gente idolatra a teologia do passado, em vez de construir algo agora. A gente prefere ler um livro mofado do que abrir a Bíblia e entender. Quebra a sua cabeça com a Bíblia. E se faltar entendimento, consulta outras coisas. Porque a Bíblia é a verdadeira comida. Não estou dizendo a vocês para rejeitar o conhecimento. Pelo contrário, eu sou alguém que o busca. Mas se eu fizer da minha vida um monumento para profetas mortos, eu posso estar impedindo que a profecia nova de Deus fale ao meu coração. Lembrando, ela não anula a do passado, elas se somam. Um crente cheio de sabedoria e de inteligência, que leu, que entendeu, que devorou, mas cheio também de reverência pelo presente, de serviços cristãos, de leitura da palavra, é uma pessoa imparável. Você já viu uma pessoa imparável? Alguém que você não pode dobrar, alguém que você não pode convencer, alguém que tem uma visão tão reta, que segue em frente. Todo mundo falando que não, você é um fanático, você é um exagerado. E ele não se dobra. Até os crentes perseguem um crente fiel. Já reparou? Eu lembro que quando eu estava na escola do Evangelho, eu tinha 14 anos, tinha um grupo de pessoas ali que começou a competir para ver quem entendia mais a Bíblia. E a gente competia, era a competição que salvou a minha adolescência. Porque eu tinha amigos que amavam a Bíblia mais do que eu. E eu falei, não vou ficar para trás. E eu comecei a devorar os livros que eles diziam que liam. E fui atrás disso. Nunca consegui alcançá-los. Eu ainda sou uma criança e eles são mestres. Mas buscar a vida de devoção que eles tinham me trouxe até aqui. Vocês precisam entender que existe um período na vida em que você consegue aprender e acumular. O Pandão fala isso sempre, o Bruno. E vocês precisam guardar isso no coração de vocês. Existe uma faixa etária, um momento na vida,
em que vocês não são burros demais para não conseguir aprender e não são ocupados demais para não ter tempo para aprender. Essa faixa chama adolescência. Se você quer aprender um instrumento musical, se você quer desenvolver um talento, se você quer se tornar sábio, existe uma faixa de tempo em que você tem intelecto suficiente para absorver conhecimento complexo, mas não está ocupado demais para que isso seja possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez vocês tenham passado dessa fase. Hoje, eu estou lutando para aprender bateria. Eu não tenho tempo. Eu estou lutando para aprender piano. Eu não tenho tempo. Eu estou lutando para aprender a Bíblia. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Mas Deus construiu em mim um sólido depósito quando eu era adolescente. Até os meus 21 anos, eu tive a oportunidade de ler muito a Bíblia, talvez sem entender. Mas hoje, tem muita lenha dentro de mim para queimar quando o Espírito Santo quer revelar alguma coisa. Eu lembro de versículos, eu não sei de onde. E aí eu vou no Google. Eu sei que está escrito isso. Pá! Não desprezem o fato de que vocês ainda não trabalham. Não desprezem o fato de que vocês ainda não cuidam de uma casa. Não desprezem o tempo de descanso que vocês têm nos sábados e domingos. Não desprezem os momentos em que vocês têm uma reunião só para jovens. Em que o Senhor fala aqui de uma maneira que não fala em outros cultos. E não é porque Ele não quer, é porque cada momento Ele tem uma voz, porque a audiência suporta diferentes tipos de exposição. E vocês não estão sendo treinados para sobreviver a um dilúvio de água. Vocês estão sendo treinados para sobreviver a um incêndio. Então, o fogo já tem que ser forte agora para preparar em vocês materiais que resistam. É por isso que a gente aqui usa luva de pedra para falar com vocês. O Pandão na voz mansa dele e eu nessa gralha. Vocês estão ouvindo as exposições de Mateus? Vocês ouvem as mensagens antigas? Vocês estão vendo como aquilo está vindo? Mas às vezes a gente cansou. É só mais um cais. Mano, teve um tempo em que a gente não tinha som. Teve um tempo em que a gente não podia fazer um barulhão, que a gente curte um barulhão. Pô, eu curto um barulhão, mano. Acho a gente tão covarde. A gente vai louvar um bando de covarde cantando para dentro. A mensagem do evangelho tinha que explodir de dentro do peito. Isso aqui tinha que virar um mosh pit, mano. As pessoas tinham que ter medo da gente. Nossa, mano. Vocês lembram quando as pessoas tinham medo de nós? Quando falava assim, caraca, o cais reuniu lá no Rosa de Saron. Vixe, parecia que eles iam derrubar o negócio. O que a gente tinha? Um violão. E 20 malucos. Botando fogo no mundo. Onde aqueles malucos foram parar? Onde aquele fogo foi parar? Está aí dentro. Está aí dentro. Só que você jogou um monte de areia em cima. Preocupações, pecados não confessados, julgamento uns dos outros. O sucesso do seu irmão faz você tropeçar. Porque você é ganancioso e quer ter o que ele tem. Você é carnal e é criança. E aí abafa o fogo. E por último, ele fala para os mestres da lei assim: vocês se apossam da chave do conhecimento e além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Você quer ser o mestrão, o bonzão, o pregadorzudo e é incapaz de falar do evangelho para uma pessoa que não está no mesmo nível intelectual que você.
Uma vez eu ouvi uma palavra que me doeu, e que criou revolta no meu coração. E ao falar essa palavra, é provável que eu me comprometa profundamente. Mas eu quero que vocês não caiam no erro que nós caímos no passado. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, e eu li num livro isso, que não valia a pena pregar o evangelho para alguém que não tivesse ensino superior. Porque essa pessoa não seria capaz de entender a profundidade da revelação de Cristo. Eu li isso num livro, eu sei que livro é, e eu não vou falar que livro é. Respondam para mim. Vale a pena pregar o evangelho para alguém que não tem ensino superior? O meu ensino superior é incompleto. Eu não tenho o diploma. Terminei, mas não entreguei o relatório. Está lá até hoje. Digitei metade. Cansei e virei designer. Muitas árvores podiam ter sido plantadas. Muitos rios poderiam ter sido salvos se eu fosse o tecnólogo de meio ambiente no qual me formei. Graças a Deus eu sou só um designer. Mudei o mundo com outro tipo de beleza. Respondam para mim. Vale a pena pregar o evangelho para uma criança? Vale a pena pregar o evangelho para alguém à beira da morte? Não, não vale. Vai morrer. Não vai fazer nada. Daqui ele já empacota. Viveu uma vida inteira libertina. E agora esse pé de cana está à beira da morte, vai morrer e não vai conseguir fazer nada pelo reino de Deus. Não vou pregar o evangelho para ele. Vai para o inferno em consequência da sua vida miserável. Quantos que ele desencaminhou? Não. Vale a pena pregar o evangelho para um mudo, para um surdo, para um cego, para um paralítico, porque nós somos tudo isso. Rat, um trapo, um bucaneiro, um pirata. E a graça nos salvou. Você não é melhor do que eu. E eu não sou melhor do que aquele que agora está se entregando às drogas aqui no bairro. Do que aquela menina que está se oferecendo barato numa praça, ao alcance da minha voz. Mas a gente está enterrado demais dentro de egoísmo. Para entender. E aí a coisa saiu do controle. Sabe por quê? A gente finalmente chegou em Lucas 12. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando uma nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos. Porque a multidão não entendeu nada. Ficaram discutindo. E Jesus foi lá e sarrafiou os religiosos. E a discussão e a celeuma não parou de aumentar. Aí ele falou assim, tá. Agora eu vou falar com vocês. A primeira coisa que ele fala... A primeira coisa que ele fala é: não sejam igual a eles. Guardem o coração de vocês do fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. É ser uma coisa por fora e por dentro não corresponder àquilo. Não mintam. Não digam que estão bem quando não estiverem. Confessem seus pecados. Confessem suas dores, porque vocês têm aqui pessoas que efetivamente se importam com vocês. A gente quer carregar junto. Não estamos aqui para fazer exigências que não estejamos dispostas a ajudar a cumprir. Não sejam hipócritas. Não se deixem contaminar pelo fermento daqueles que parecem, mas não são. Porque Jesus fala que há diferentes tempos. Há um tempo de falar na casa.
E é um tempo de que aquilo que a gente está falando na casa vai ser ouvido fora. Não é o Wikileaks, não é porque vazou. É porque havia diferentes momentos mesmo. Jesus estava falando para os discípulos, mas chegou uma hora que não dava para esconder e eles iam ter que subir nos telhados para falar. Essa palavra que vocês recebem aqui ainda é cochichada. Eu sei que eu berro, mas é um berro cochichado. Tá aqui. A vida de vocês tem que ser um grito da mensagem que vocês ouvem. Você consegue entender o que eu estou falando? E aí, os discípulos talvez estivessem preocupados, falando assim, cara, eles mataram os profetas. Se a gente começar a falar a mensagem, eles vão nos matar. Aí Jesus fala assim, segunda lição, não tenha medo. Terceira lição, né? A primeira é a hipocrisia. A segunda é entenda que existem tempos de estar oculto e tempos de estar manifesto. Terceiro, não tenham medo dos que matam os profetas. Não tenham medo dos que matam os profetas. Há caçadores de profetas querendo nos calar. Mas nós não temos medo dos que podem calar a nossa voz, mas não podem calar os nossos dedos. Dos que podem calar os nossos dedos, mas não podem calar o nosso coração. Dos que podem nos tomar o espaço, mas não podem tomar a nossa comunhão. Porque o dia que a perseguição foi intensa e que nós fomos impedidos de reunir, eles não podem nos impedir de entrar na nossa casa. E se matarem um de nós, todos os outros estarão vivos o bastante para queimar ainda mais. Já imaginou se existe perseguição? O que vocês iam fazer? Vocês iam se calar ou vocês iam entregar a vida de vocês? Porque eu não tenho essa opção. O meu nome está associado a conteúdo cristão se você digitar no Google. Eu estou perdido. Eu sou o primeiro que o algoritmo vai ceifar entre nós aqui. Qual de vocês é associado ao Evangelho se uma busca no Google é feita? Aparece que você estava em conferência. Aparece que o seu perfil no Instagram está cheio de Jesus para todo lado. O robô do Google vai te matar lá, vai te procurar. Eles não são nossos amigos. Nós estamos usando os veículos do nosso adversário para infiltrar na casa dele e roubar os bens dele. Mas uma hora, nós seremos impedidos de fazer isso. E você que está assistindo a nossa transmissão, você está vivendo um tempo de graça. Porque expressão do Evangelho é uma das primeiras coisas que vai ser cortada quando a perseguição surgir de fato. As mídias sociais não são ambiente para o Evangelho. Nós agora somos só úteis, porque a gente dá volume, dá acesso, movimento. Na hora que a gente for indigesto demais, nós vamos ser vomitados daqui. Essas transmissões não vão acontecer mais. A gente vai ter que achar outros meios de se comunicar virtualmente. E isso é uma profecia que eu estou fazendo baseado, sabe em quê? Em já estar acontecendo. Então, não é uma profecia furada, que qualquer um poderia fazer. Não sou um grande profeta por isso. Aí ele fala assim, tenham medo de uma coisa, de Deus. Porque Deus pode matar você e te jogar na geena. O que é geena? Te matar e te jogar no inferno. Aqui traduzido como inferno, mas a melhor tradução é geena. Geena era um lugar no sul de Jerusalém, onde havia um lixão. Onde se queimava lixo. E esse lixão estava constantemente em chamas. Nunca apagava. A geena era um lugar amaldiçoado, porque ali, no passado, era o Vale de Rinom, onde crianças eram queimadas a Deus Moloque. Era um lugar de impureza. Era um lugar de maldição. Ele fala assim, agora o fogo são as minhas palavras. Mas não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, tenha medo de quem pode te jogar no lixão. Lá queima mais o fogo, tá? E Jesus continua falando, eu estou acabando, até porque minha energia está acabando. E aí Jesus fala o seguinte, vocês não têm que se preocupar com a vida de vocês.
Qual o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da sua cabeça, por favor, Senhor, estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Que Deus está falando assim, preguem sem medo, porque Deus garante a segurança de vocês. Se vocês morrerem, a vida sua é preciosa. Eu lhes digo a verdade, quem me reconhece aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Usem as chaves para entender. A primeira parte está relacionada à família. Deus cuida da vida daqueles que são parte da sua família. A segunda parte é reino. Deus reconhece aqueles que agem pelo seu reino. Ainda estão acompanhando? Aí, alguém lá do meio da multidão grita: Ô mestre, por favor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus estava falando com os discípulos, veio um intrometido e gritou com ele: Ô, resolve meu problema de dinheiro. Aí Jesus responde gritando, provavelmente gritando de volta, eu imagino assim: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. E aí Jesus conta uma história. Um homem plantou sementes e deu muito, e ele ficou muito rico. Ele falou assim: mano, vou fazer uns celeiros maiores, vou guardar essa semente e tudo, sabe o que eu vou fazer? Vou curtir, porque agora eu estou rico. Aí à noite, Deus diz para ele: louco, você morrerá essa noite. Quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus falou assim para ele: não estou aqui para decidir o BO da tua herança não, seu ganancioso. Resolve o teu problema com o teu irmão. É loucura ser rico sem Deus. Eu quero que vocês persigam a carreira e os sonhos de vocês. Mas não esqueçam de que essa noite podem pedir a sua alma. E quando Jesus volta para os discípulos, ele vai explicar outras coisas. Ele fala algo que me toca muito. O versículo 22. Não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo se terão o suficiente para vestir. A vida é mais que a comida, o corpo é mais que a roupa. Deus nos alimenta. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta preocupar com o outro? Cara, aumentar 1 hora na minha vida não é uma coisa pequena. Eu nem sei quando eu vou morrer. Aonde que eu coloco 1 hora a mais? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Para Deus é pequeno acrescentar 1 hora à sua vida. É Ele quem nos dá tudo. Não se preocupem. Não se preocupem com a vida diária de vocês. E depois ele vai falar de vestir. Cara, ele veste os lírios do campo, de tamanha beleza, que nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir assim. Eu fui para o sul e fiquei na praia, e lá, no lugar que eu fui, brotava lírio do chão. No jardim das pessoas, brotava lírio. E faz sentido brotar lírio no jardim. Mas aí na grama da rua, brotava lírio. E aí, na areia da praia, brotava lírio. E tinha flor no esgoto. O lírio era inútil. Eu tirei uma foto de um lírio no lixo. Eu guardei. Me tocou aquilo. Mas ele era inútil. Mas quando você pegava a flor e olhava, cada pétala era incrivelmente simétrica. E cada flor era diferente da outra. Era igual em si mesmo e diferente das outras. Única, bela.
incrível e aquilo era mágico. Mas era inútil. Só servia para ser bonito. Ok, beleza é um fim. Mas e você? O que adianta você se preocupar tanto com a roupa que você usa? Com a marca da roupa que você usa? O que adianta? Você não governa a sua vida. Cara, se você não for vaidoso ou vaidosa, Deus pode tornar você belo de formas que você não espera. Ele pode te vestir de uma glória que nenhuma roupa pode te dar. Ele pode tornar você visível e especial de formas que nenhuma roupa pode imitar. Eu sei que isso toca o coração das meninas, porque vocês tendem a ser mais vaidosas por uma questão cultural. Os homens também são, mas com coisas mais idiotas. Eu tenho lugar de fala para falar isso. Meninas, às vezes vocês se vestem de maneira a ocultar aquilo que vocês consideram feios em si mesmos e a valorizar aquilo que vocês consideram bonito em si mesmos, a fim de se tornar atraentes, de alguma forma. Assim, eu sei que segundo o mundo, não faz sentido falar as palavras que eu estou falando. Eu estou soando antiquado e paternalista. Mas eu sou antiquado e paternalista quando a Bíblia me permite ser assim. Eu quero dizer que vocês não devem ser atraentes por aquilo que vocês mostram ou deixam de mostrar. Vocês devem ser atraentes por aquilo que Deus veste vocês. E assim, uma pessoa vestida de modéstia, com um coração em chamas pelo Evangelho, é milhares de vezes mais bonita do que alguém com mais adequado e valorizador e etc. e das roupas. A glória que há de ser revelada em vocês é muito, muito, muito mais maravilhosa do que qualquer vestimenta, do que qualquer cabelo, do que qualquer unha, do que qualquer vaidade. Garotos, sei que vocês malham, eu sei que vocês são fordos. Vocês são incríveis. Mas não sejam vaidosos em excesso. Não lutem por aquilo que não vale nada. Por chamar a atenção de uma maneira que parece um galinho que acabou de ganhar a espora. Nós somos idiotas de outras formas. Vaidade. Vistam-se de santidade. Porque alguém que busca vaidade é vaidoso, é fútil. E se for atraído a você pela vaidade da sua veste, pela marca que você usa, é um bom jeito de você saber com quem você não deve passar a vida. Vistam-se da glória que o fogo está revelando. Eu sei que é tolo o que eu estou falando. Mas ainda assim é minha responsabilidade falar. Cuidem das roupas que vocês usam como discípulos de Jesus. Parte da família de Deus, do reino de Deus. Adotem o conceito de roupa funcional. Eu estou indo para o cais para quê? Para servir? Para cantar? Igual um louco, porque eu canto numa caverna e a praça tem que ouvir, então eu vou exagerar. Então, se eu tiver com uma roupa muito curta, ou os meninos tiverem com uma roupa muito apertadinha, fica esquisito. Fica estranho. Poupem os nossos olhos dessa miséria. Então venham com roupas funcionais, preparem-se sempre para servir. Vocês são escravos de Cristo. E escravos não se vestem para aparecer, se vestem para servir. Essa parte aqui, ele fala
Há muitas outras chaves, mas eu vou pular porque meu tempo acabou e estourou demais. Essa primeira parte em que ele fala de comida e roupa tem a ver com a família. Porque é Deus como Pai garantindo que você vai estar bem. Que você vai ter o que comer e ter com o que vestir. Aqui é família. Se quiserem anotar aí, para vocês abrirem essa porta depois, família. Só que a partir do 35, que é a parte final, ele fala de uma casa em que há servos. E ele diz o seguinte: estejam vestidos, de preferência com as roupas que o pai deu, não com a roupa do lírio que vai derreter, prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Recompensa diz respeito ao reino. A nossa recompensa é o reino. Eu lhes digo a verdade. E quando eu li isso aqui, eu comecei a chorar. E foi quando eu entendi que eu era incapaz de transmitir a vocês o verdadeiro sentimento dessa palavra. Por mais que eu continue falando aqui. Eu sou incapaz de transmitir a vocês o fogo que está no meu coração. E vocês só obterão esse fogo se vocês mesmos forem cavar. Porque aqui o que ele descreve é impossível. É impossível para mim conceber isso. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Eu sou indigno de sequer imaginar Jesus me dizendo aonde sentar e me oferecendo algo. Sabendo quem Ele é e o que Ele fez. Existe uma recompensa. Vocês não estão entendendo. É impossível descrever. É impossível. Falar dela não demonstra o que ela representa. A glória que está sendo revelada em nós não dá para descrever. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no intelecto humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu entendo Paulo, eu entendo por que ele escreveu isso. A simples menção de Jesus falando, o rei vai se vestir como servo, te indicar onde sentar e vai te servir. E você está brigando por um boy lixo. E você está correndo atrás de um rabo de saia. E você está brigando para ganhar R$1.000 a mais do salário. Pelo que você está vendendo o reino em que o próprio rei te diz aonde sentar e te serve. O que vale a eternidade? O que você daria em troca da sua alma? Façam um pacto agora com vocês mesmos e com Jesus, de entender a dimensão do evangelho que está sendo pregado a vocês,
que não é evangelho de homens, nem se baseia em conhecimentos profundos que vocês não conseguem entender. É só o que a palavra de Deus diz. Essas afirmações foram lidas na própria Bíblia. São promessas de vida eterna, de glória e reconhecimento em um reino do qual nós não somos dignos nem de imaginar, mas nos está reservado. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. O ano no Brasil só começa depois no Carnaval. Por isso, eu gostaria de dizer a vocês que o ano do Cais também começará após o Carnaval. E até agora nós estávamos esquentando os olhos da fritura. Até agora nós estávamos preparando as fornalhas. Eu olho com saudade para o tempo em que nós éramos simples, porque a gente estava vendo as coisas pela primeira vez. Quando você fica muito tempo dentro de um contexto, ele perde o sabor. Sabe por que é que para nós as coisas parecem que ficaram sem graça? É porque nenhuma igreja é boa, nenhum contexto, nenhuma reunião, nenhum culto é bom, se ele não muda. Não muda de ambiente, não muda de lugar, não muda de abrangência, não evolui, não corre atrás. Sabe o que falta para vocês? Problemas de verdade para resolver. Gente doente para curar, gente pobre para cuidar, gente com problema para vocês ouvirem as histórias. O que falta é isso. E aí a gente fica tão autocentrado nos nossos próprios problemas, que os nossos problemas que são uma fichinha, intriga entre uns e outros. Ai, nossa, o louvor estava chato. Ai, nossa, essa música de novo. Ai, nossa, o Davi vai falar 2h30 de novo. E gente que morreria, mano, para ouvir uma palavra. E a gente tem abundância. Qualquer um de vocês aqui poderia levantar. Talvez não conseguisse falar 2h30. Mas 1 hora vocês com certeza conseguem. Pedro Araia já fez, Tony no carro já fez, Samuel faz, Luane faz, Fê faz, William faz, todo mundo faz. O Thiago, porque ele é mais novo, ele vai demorar um pouco mais. 1h30, que demora para entender o que ele está falando. O Kito é mestre, todo mundo aqui é mestre, a Karina, todo mundo aqui é mestre, pô. Todo mundo aqui é mestre, velho. O Harry. Não duvidem. É mestre. Quando acorda, põe fogo no mundo. Quando está funcional, um de vocês é um exército. Um de vocês é um exército. Cara, o nosso louvor não precisa de ninguém. A gente quase derrubou o Rosa de Saron com um violão. Agora a gente tem o Tony, a gente tem o Kito, a gente tem bateria, a gente tem caixa, a gente tem tudo. Vocês pediram, a gente deu. Davi, a gente quer mais pressão. Eu parei de vir de violão, eu só guitarra agora. Pressão, então vamos, tá louco. Mas enquanto a gente está olhando só para a gente, para suprir as nossas necessidades, a gente não cresce. E aí, Eli, os problemas que são pequenos começam a ficar muito grandes. Sabe por quê que a gente lê muito a Bíblia, Gi? Porque a gente tem que pregar. A
A gente tem pessoas para cuidar. É ou não é? Quando começou a cuidar dos adolescentes, não deu... Por quê? Porque tem que... Vai vir um moleque puxar tua calça e falar, ô pai, me explica. Você, caraca, Apocalipse é difícil, mano. E agora? Quer ler Apocalipse mesmo? Não pode ser um livro mais de boa. Vamos ler Provérbios. Ah, Provérbios é o caramba, a gente quer ler Apocalipse. Putz, ferrou. Aí lá vai o Davi estudar. Ler Gruden para poder explicar. Leiam Gruden. O que eu quero dizer com isso é, lembrem-se de onde vocês caíram. Arrependam-se. Voltem às práticas das primeiras obras. Porque a gente precisa recuperar muito rápido o nosso voo de cruzeiro, a fim de que Deus nos leve para o próximo nível. As férias acabaram. Tá bom? Se vocês tiverem problemas, dificuldades, dores, sofrimentos, ausências, mágoas, falem comigo, falem com o Bruno, falem com o líder do seu vento, abram o coração, restaurem as conexões à prova de fogo entre nós. Deixem de ser bobos, deixem de ser crianças e vamos pôr fogo no mundo. Estou cansado de sofrer problemas. Quero começar a causar problemas. Estou cansado de tomar dano. Eu sei que a minha classe é tanker, é feito para aguentar dano, mas eu quero começar a causar dano. O capeta já bateu demais. Muhammad Ali apanhava alguns rounds para depois começar a ferroar feito uma abelha. E eu acho que é hora da gente tirar os canhões para fora do barco e começar a causar problemas. Isso começa com você abrindo a sua Bíblia e lendo, dobrando o seu joelho e orando, como um adulto no reino de Deus faz. É iniciativa de cada um, e nós somos tão bons quanto o pior de nós. Consegue entender o que eu quis dizer? Porque nós somos um rebanho e andamos no passo dos mais lentos. Se está chato o rolê, provavelmente a responsabilidade disso é sua. Vamos mudar de postura, calçar as luvas, certo? Vamos voltar a ter vontade de mudar o mundo a cada sexta-feira. De salvar a nossa geração a cada chamada que a gente faz no Zoom, a cada mensagem que a gente manda no grupo, a cada postagem no Instagram. Mano, o nosso Instagram morreu junto com o Ezra, mano. Do dia que o Ezra morreu, passou uma semana, foi a nossa última postagem. Dali em diante a gente não conseguiu trabalhar mais. Você tem culpa nisso. E a gente precisa aproveitar a janela de oportunidade que os nossos adversários nos deram. Eles ainda não estão tentando nos calar. Vamos causar problema para eles, para que eles venham nos calar. Eu quero o fim. Eu estou ansioso por um reino que eu ainda não vi. Como diz Renato Russo, sinto saudade daquilo que eu ainda não vi. Profeta russo. Eu sinto saudade do lugar que é meu, a mesa. Eu sinto saudade do meu rei. Eu quero vê-lo. Eu o amei com todas as forças da minha juventude. E agora da minha velhice. Eu quero vê-lo. E eu estou aqui por causa de vocês. E vocês estão aqui por minha causa. É o que Paulo diz. É melhor ir. Mas eu tenho que ficar. Porque vocês ainda estão aqui. Então vamos junto. É melhor ir. É melhor ir.
Todo mundo aqui quer ir. Vai dizer que eu não sei? Muitos de vocês tentaram ir. Ficando doentes. Deram um susto na gente. Alguns de nós foram. E a gente está perdendo tempo com moda. Com briguinha idiota. Com preguiça. Com Netflix. Com orgulho, arrogância. Não, não, meus irmãos, não. 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 Vamos voltar às práticas das primeiras obras. Se for preciso gritar, grita. Esmurra a cara do capeta. Quando a minha fé fraquejou, e vocês não sabem quão fundo eu tive no abismo. Eu ia, toda vez que eu ficava sozinho no carro, eu gritava o nome de Jesus, gritava até que Ele me respondeu. Vocês ainda não chegaram ao limite do desespero. A fé de vocês tem que brilhar. Vocês têm que ser um problema para um mundo que odeia Jesus. E vocês têm que ser um problema para uma igreja morna. Em Atos fala, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Os perseguidores dos cristãos falaram assim, eles estão vindo de cidade em cidade pregando essa história de um rei crucificado. Eles chegaram aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O nosso bairro não sabe que nós chegamos aqui. Eu acho que já deu. Deu? Quem acha que deu, por favor? Então vamos fazer as coisas de maneira diferente? Quero que cada um de vocês, agora, essa era a palavra que a gente tinha para falar essa noite. Então, a partir de agora, vá diante do Senhor e pergunte a Ele como essa palavra se aplica na sua experiência, na sua história. Jesus é o Senhor. Encerra a transmissão.